Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 15. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: coração de pedra. No versículo 2 de 1 Crônicas 15 diz assim: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Esse trecho vai mostrar o que Davi agora fazendo de forma correta. Porque ele fez anteriormente a tentativa de trazer a arca sem obedecer os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio 10:8, Deus dá ordens acerca do transporte da arca. E Davi era conhecedor disso, mas negligenciou. E por mais que as suas intenções fossem sinceras, ele deixou de cumprir o assim diz o Senhor. Então, quando a gente compara ali Davi com Saul, né, então essa atitude precipitada ali, né, de Davi, e quando a gente tem a atitude de Saul com seus sacrifícios abomináveis, como é descrito lá em 1 Samuel 15, o que diferencia os dois é o tipo de coração. Então Saul, ele permitiu que o seu coração obstinado se tornasse uma pedra. Mas Davi permitiu que Deus lhe conservasse um coração de carne, onde as correntes da sua bondade pudessem penetrar e produzir o arrependimento. Então Davi reconhecia o seu erro e procurava fazer o que era correto. Existia nele um coração que se arrependia. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Você vai receber as notificações e vai poder nos ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha, né? Você faz isso aí rapidinho e vai abençoar muitas outras vidas. Voltando aqui para o nosso tema, eu quero te sugerir que leia o capítulo 15 de 1 Crônicas completamente, porque vamos agora pegar ponto a ponto, né? Então a gente começa ali apresentando ali o momento de Davi percebendo a necessidade de trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Então ele reconhece que a arca representa a presença de Deus e ela deveria estar ali no seu reino. Então ele tentou fazer isso anteriormente, mas teve problemas. Por quê? Porque não seguiu, né, não obedeceu às instruções do Senhor. Então essa decisão de Davi é um testemunho da sua profunda reverência e desejo de buscar a presença de Deus, né, para a sua capital. Então ele não age mais impulsivamente, mas toma essa decisão agora com base na compreensão da importância espiritual da arca para Israel e o seu relacionamento com Deus. Então ele sabe que ele não pode fazer isso sozinho, então ele entende que a preparação e o transporte da arca requer a participação ativa de líderes e levitas qualificados. Então assim ele vai convocando todos os líderes de Israel e os sacerdotes levitas para se unirem a ele. Então isso reflete ali a liderança sábia de Davi, que reconhece a importância de envolver outras pessoas capacitadas e comprometidas para garantir que tudo seja feito da forma correta. O versículo 7 vai nos dizer que eles coletam os descendentes de Arão, né, os sacerdotes levitas e os levitas. Então Davi fornece ali diretriz bem específica para a maneira como a arca deveria ser transportada, porque ele lembra do erro anterior de Uzá, que tocou a arca indevidamente e acabou morrendo. Então essas instruções enfatizam aí a importância de seguir as leis do Senhor e manter a reverência devida à presença de Deus, que era representada ali pela arca. Então Davi e os líderes entendem que não podem tratar a arca de qualquer maneira. Eles devem seguir à risca as instruções do Senhor. Então ele destaca que os sacerdotes se santificam para essa tarefa, né? Então eles se purificam ritualmente, simbolizando ali a necessidade de pureza espiritual ao se aproximar de Deus. Então é um ato de santificação, demonstrando a seriedade com que Davi e os levitas estavam encarando essa tarefa de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E nós vamos perceber que a música e o louvor vão desempenhar um papel central na adoração e na celebração aí desse evento.
Vemos que Davi ordenou que os levitas fossem escolhidos para tocar instrumentos musicais, que vai incluir harpas, liras, tambores, e que acompanhariam aí a procissão. Então a música vai desempenhar um papel aí muito vital nessa experiência religiosa de Israel. E essa passagem enfatiza muito a importância de adorar a Deus com música e alegria. Davi era conhecido como um músico talentoso e um homem segundo o coração de Deus. E sua liderança nesse aspecto vai ressaltar sua profunda devoção espiritual. Então começa ali a descrever os nomes dos levitas escolhidos e os instrumentos que eles tocavam. Uma demonstração ali de que como cada membro desempenhava um papel específico nessa orquestra de adoração. Então a presença desses músicos não apenas torna a celebração mais festiva, mas também vai criar um ambiente propício para se aproximar de Deus. Então Davi mostra como ali um líder espiritual influente e humilde. Ele não apenas ordena a celebração, mas ele também participa de forma ativa. Então Davi está vestido ali com um manto sacerdotal de linho e dança perante o Senhor com todo o seu ser. Então sua dança é descrita como sendo com toda a força, o que reflete ali a intensidade da sua devoção. Então, a escolha de vestir um manto sacerdotal é significativa, pois mostra que Davi não apenas reconhece a importância espiritual desse evento, mas também vai assumir um papel sacerdotal, como se estivesse mediando a adoração do povo de Deus. Então, sua dança expressiva, entusiasmada, demonstra sua humildade diante de Deus e sua alegria pela presença da arca. Então, vai mostrar aí a conexão íntima entre a adoração e a música. Então, a celebração não é apenas uma formalidade, mas uma expressão genuína de amor e reverência a Deus. Então, Davi, como líder espiritual, ele lidera pelo exemplo, mostrando a importância de se entregar completamente a Deus em adoração. Além disso, essa narrativa nos lembra que a adoração a Deus é uma experiência coletiva. Não é apenas uma atividade individual, mas é algo que une toda a nação em um ato de louvor e gratidão. Então, a presença da arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. E essa celebração é a resposta a essa presença do Senhor. Então, vai sendo descrito ali de forma bem viva o ambiente de júbilo e de exultação que vai permear ali o momento que essa arca chega na cidade de Davi. Então, os levitas com os instrumentos musicais, que é os símbolos, harpas, liras, tocam e cantam, e esses sons harmoniosos vão preenchendo o ar, o que eleva a emoção e a devoção do povo. A palavra alegria, ela é mencionada várias vezes nesse trecho, que vai enfatizar, então, a natureza jubilosa que tinha nesse evento. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E a chegada dela a Jerusalém era motivo de muita alegria e gratidão. Então, a música vai desempenhar aí esse papel fundamental nessa expressão dessa alegria espiritual. Entretanto, no meio de tudo isso, nós temos alguém ali que estava discordando, Então, parece a figura de Mical, a filha de Saul e esposa de Davi, que quando olha pela janela, ela considera a atitude de Davi como indigna de um rei, já que ele dança de forma assim, com muito entusiasmo e despretensiosa. Então a reação de Mical ali é um contraste muito forte com a celebração alegre que ocorria ao redor da arca. A gente percebe que Mical estava presa a uma perspectiva formal, talvez aristocrática, que vai contrastar ali com a devoção fervorosa e humilde demonstrada por Davi. Então vai levantar aí questões sobre a natureza da adoração, e como nós devemos ser sinceros e não se preocupar com os rituais, com as questões que envolvem o ser livre na presença do Senhor. Então, a música e a dança vai mostrar essa liberdade que Davi tinha diante do Deus dele. A nossa adoração, ela é uma experiência pessoal, ela é única. Então, devemos sim se unir e celebrar com exultação, mas nós podemos ter assim perspectivas e formas diferentes de expressar essa alegria e essa celebração, mas ela precisa ser expressa. Não devemos ficar presos ao que a sociedade está pensando.
né? E nós precisamos refletir sobre a nossa própria adoração e como nós respondemos essa presença de Deus em nossas vidas, né? Nos vai encorajar a buscar uma adoração que seja genuína, espontânea, cheia de alegria, né? Expressa com sinceridade, reconhecendo a todo tempo a grandeza da presença de Deus nessa caminhada. Se a gente for pegar ali 1 Crônicas 15 e trazer aqui para os nossos dias, né, nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, que entendeu que a presença da arca representava a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Da mesma forma, a presença de Cristo em nossas vidas é a maior dádiva que nós podemos receber. Ela é a nossa arca, é a manifestação viva do amor de Deus por nós. Portanto, precisamos nos preparar para entender tudo isso. Primeiramente, observamos que Davi não agiu de forma impulsiva. Então, ele refletiu, meditou sobre a importância de trazer a arca. Da mesma forma, devemos refletir profundamente sobre essa importância de Cristo em nossas vidas. Ele não é apenas um acessório na nossa jornada, mas ele é o centro da nossa existência, a razão pela qual vivemos e respiramos. Outro ponto, Davi não realizou isso sozinho. Ele convocou líderes e levitas de Israel para se unir a ele. Assim, também devemos reconhecer a importância da comunhão e do corpo de Cristo. A jornada cristã, ela não é uma jornada solitária, mas ela é uma caminhada em comunidade. Então, devemos apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros e compartilhar a alegria da presença de Cristo em nossa vida. O que podemos também observar nesse capítulo é a obediência às instruções do Senhor. Então, Davi instruiu os levitas a seguir de forma cuidadosa as orientações para o transporte da arca. Da mesma forma, não podemos negligenciar as escrituras, as instruções de Deus que nos foram dadas. Devemos obedecer a Cristo e seguir seus ensinamentos com precisão, sabendo que sua palavra é uma bússola na nossa jornada da vida, né? A música e a dança que acompanharam a chegada da arca são um testemunho da alegria que deve encher nossos corações quando recebemos a Cristo. Assim como Davi e os levitas louvaram a Deus com cânticos, com instrumentos musicais, também devemos expressar nossa gratidão a Deus de maneira sempre alegre e reverente. Então, a adoração a Cristo deve ser o desejo que bate em nossos corações. Muitas vezes vamos encontrar pessoas no caminho ali como Mical. E devemos o quê? Permitir que, ao invés de criticar, nós possamos então permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de pessoas que não compreendem a nossa liberdade e a nossa alegria em adorar o Senhor por esse momento. Então, que possamos aprender com a preparação de Davi para a presença da arca e aplicar isso em nossas vidas, que possamos refletir de forma profunda a importância que Cristo tem em nós, buscar sempre a comunhão com os outros irmãos, obedecer às Escrituras, adorar com alegria, permanecer firme na fé, independente de circunstâncias. Então, que Cristo possa ser realmente o centro da nossa vida. Assim como a arca era o centro da adoração de Deus, que Ele seja o nosso tudo, o nosso motivo de celebração e a fonte eterna da nossa alegria. Amém? Ore em cima de 1 Crônicas 15 sobre 3 pontos. Ore para ter um coração preparado. Então, peçamos a Deus que Ele nos ajude a refletir profundamente sobre a importância de obedecer às instruções com precisão, para que possamos estar sempre prontos, para estar na presença dEle em todos os momentos. Ore pela unidade na comunidade cristã. Precisamos orar para que haja um espírito de amor e comunhão entre nós, irmãos, para que possamos ser um corpo unido em Cristo e possamos então celebrar juntos ao Senhor e adorar juntos ao Senhor. Então, ore também por uma adoração genuína e alegre. Então, que a nossa adoração a Deus seja um desejo ardente dos nossos corações e que Ele seja glorificado em nossos atos de louvor e gratidão. Então, que Ele nos conceda essa capacidade de adorar com alegria e reverência. Amém? Que o Senhor te abençoe.